Tendo em vista já a suspensão da presente ação e por solicitação do deputado Napoleão Bernardes, eu convido para a manifestação a presidente do sistema ACAF, senhora Luciane Sereta, para que apresente a prestação de contas do programa Universidade Gratuita. Senhor presidente, muito boa tarde. Ao cumprimentá-lo, estendo meus cumprimentos a todos os deputados aqui presentes, demais que nos acompanham. Quero agradecer a oportunidade de compartilhar, mesmo que rapidamente, alguns dos resultados obtidos agora ao término do primeiro ciclo da concessão de benefícios provenientes da Lei 831, Universidade Gratuita. E quero lembrar, então, as etapas que seguimos até a concessão dos benefícios. Nós tivemos, no período de 5 de setembro, a inscrição das instituições de educação superior para participarem do programa Universidade Gratuita. De 28 de setembro a 25 de outubro, a realização de inscrições dos estudantes. De 14 a 30 de novembro, o período de concessão da assistência financeira aos estudantes e agora, no dia 7 de dezembro, a publicação formal dos contemplados e também da lista de espera. Os critérios que foram utilizados para a seleção dos estudantes são aqueles constantes também no artigo 6º da Lei Complementar número 831, de 31 de julho de 2023, e lembro rapidamente quais são. Que o estudante seja hipossuficiente, segundo o índice de carência, observados de acordo com os critérios de renda familiar per capita mensal, situação de desemprego do estudante ou do responsável legal, gastos familiares mensais com habitação e educação e gastos familiares mensais com tratamento de doença crônica. Também, ser natural do Estado ou residir nele há mais de 5 anos, contados retroativamente a partir da data de ingresso nas instituições universitárias. Ainda, ser a primeira graduação cursada com recursos públicos estaduais, possuir renda per capita inferior a 8 salários mínimos nacionais, no caso de estudantes para o curso de medicina, e 4 salários mínimos nacionais para os estudantes dos demais cursos. E ainda, preferencialmente, ser oriundo do ensino médio ou equivalente, de escolas das redes públicas de ensino catarinenses ou instituições privadas com bolsa integral ou parcial. Considerando todas essas informações e esse percurso, nós tivemos o seguinte resultado. Importante assinalar que, como nós tínhamos já estudantes beneficiados com o UniEdu no primeiro semestre de 2023, todos esses estudantes foram importados para o programa Universidade Gratuita para o segundo semestre de 2023. Logo, 70,39% dos recursos foram absorvidos pelos estudantes que optaram por continuar com as bolsas do UniEdu até 31 de dezembro de 2023. Logo, 17.818 estudantes que utilizaram os recursos da Universidade Gratuita são esses que acessaram o UniEdu no primeiro semestre e que continuaram no segundo nessa regra de transição. E 4.557 foram novos estudantes, o que perfaz um total de 22.375 estudantes beneficiados com recursos públicos do Governo do Estado para o programa Universidade Gratuita. Como nós tínhamos um grupo muito significativo de estudantes já pertencentes ao UniEdu e que vieram para a Universidade Gratuita, nós tivemos, no segundo semestre, 12.013 estudantes inscritos para concorrer à Universidade Gratuita. Destes 12.003, 7.018 cumpriram todos os requisitos necessários para participar do processo de seleção para a concessão do benefício. Logo,
desses 7.018 aprovados, 4.557 obtiveram o benefício, ou seja, 61,8% dos estudantes inscritos para a concessão do recurso para o Programa Universidade Gratuita foram contemplados. Destes estudantes, importante assinalar que 52% do total de recursos foi absorvido por estudantes do curso de medicina, o que perfaz um total de 21% do total de estudantes beneficiados. Ou seja, como o ticket médio, o valor médio da mensalidade do curso de medicina é maior, um percentual muito grande de recursos foi absorvido por um percentual menor de estudantes por conta dessa questão do curso de medicina, o que é uma proposição de ajustes que nós gostaríamos de sugerir posteriormente ao sistema, a fim de que mais estudantes carentes acessem o programa. Do total de estudantes contemplados, 15% apresentam situação de desemprego e 90% são provenientes de escola pública catarinense ou escola particular com bolsa integral ou parcial. O critério preferencial para escola pública, ele tornou-se no sistema determinante. Então, provavelmente, muitos dos senhores devem ter escutado informações do tipo: ah, mas o meu índice de carência é menor e meu índice de carência é maior e eu não estudei em escola pública, então não fui beneficiado. Sim, o sistema priorizou estudantes de escola pública. A média do índice de carência dos estudantes para a medicina foi de 1,788, bem inferior que aos demais cursos, que foi 7,394. Nós temos, então, que todos esses resultados eles foram publicados nas páginas das nossas instituições de educação superior, das nossas universidades. Ali, ao acessar, se obtém a relação de todos os alunos beneficiados, o índice de carência de cada aluno, o curso ao qual esse aluno pertence e também outras informações adicionais que fizeram parte da concessão desse benefício e também de onde ele é oriundo, né? Em termos de escola pública ou não. Então, isso demonstra a transparência que a própria Lei 831 nos solicita enquanto instituições de educação superior. Nós temos ainda a apresentar à Secretaria de Estado de Educação e também a esta casa, posteriormente, alguns ajustes que são necessários a fim de que o programa ele atenda ao maior número de estudantes e estudantes com maior necessidade econômica, que são escola pública preferencial e não prioritária, a forma de cálculo do índice de carência, nós também temos sugestões para rever, a fim de que um número maior de estudantes sejam beneficiados. O tempo de residência em Santa Catarina, a gente precisa dialogar, talvez, sobre isso. E, ainda, uma regra de transição para os estudantes que hoje estão no UNIEDU e que precisam acessar o programa no próximo ano. Ainda, nós temos na lei a participação de cursos autorizados, de cursos credenciados, e nós estamos solicitando que a proposição de cursos autorizados seja o suficiente para acessar o benefício. Senão, qualquer novo curso que as instituições ofertarem, esses estudantes estarão alijados do processo. Nós entraremos agora num segundo momento, que é a de organização da contrapartida dos estudantes por meio das horas semanais que eles precisam desenvolver, e estamos construindo um projeto estruturante que dê conta das reais necessidades do Estado de Santa Catarina. Quero agradecer novamente a oportunidade, nos colocar inteiramente à disposição. Estamos aqui com todos os nossos reitores, presidentes do Diretório Central dos Estudantes, que representam os nossos estudantes. Todos eles, todas elas estão inteiramente à disposição dos senhores para que possamos dirimir eventuais dúvidas decorrentes de um programa que está iniciando agora e que ainda requer ajuste para o seu desfecho final. Muito obrigada, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Ivan Nats. Senhor presidente, só gostaria de parabenizar todo o comando da CAF pelo esforço, pela dedicação, pelo compromisso que teve com o programa Universidade Gratuita,
de compreender o desejo do governador Jorginho Mello de implementar esse sonho antigo dele, de promover educação de qualidade, e educação de qualidade se faz na universidade comunitária, se faz no sistema CAF. Então, parabenizar todos vocês, os reitores. Daqui a pouco nós vamos conversar melhor sobre esses números da Comissão de Educação, e lá a gente vai debater isso, mas eu queria encerrar minha fala para dizer que Vossa Excelência combina bem com essa tribuna. Nós precisamos de gente aqui, que nem a senhora, para ajudar a construir educação de qualidade, e essa tribuna ele faz muito bem. Se é que a senhora entende o recado. Muito obrigado. Deputado Napoleão. Senhor presidente, muito brevemente, em nome do Fórum Parlamentar em Defesa das Universidades Comunitárias, queria agradecer a deferência do presidente e da mesa diretora em oportunizar esse momento de pronunciamento, de prestação de contas, e destacar aqui entre os colegas parlamentares e as colegas parlamentares de que essa iniciativa muito respeitosa em relação ao parlamento, aos deputados e às deputadas, partiu por iniciativa das próprias universidades comunitárias, representadas aqui pela nossa presidente, a reitora Sereta, todos os reitores e todas as reitoras aqui presentes, e eu queria que todos os deputados tivessem essa plena ciência de que esse momento partiu por iniciativa das próprias universidades comunitárias, em respeito ao princípio da transparência, em respeito à boa aplicação do dinheiro público e também, é claro, em respeito ao parlamento. Logo mais às 17 horas, no plenarinho, todos os deputados e deputadas estão convidados. Lá estarão todos os reitores e as reitoras aprofundando essa prestação de contas. Estão todos convidados às 17 horas, numa iniciativa das próprias universidades comunitárias, trazendo ao público mais 30 segundos, deputado. Informações relevantes sobre o dinheiro público. Então fica aqui o parabenizar, né, por esse gesto que respeita a Casa Legislativa, os deputados e as deputadas e, acima de tudo, respeita a sociedade catarinense, em nome a esse princípio tão caro a todos nós, que é da eficiência, da moralidade, da transparência e da publicidade. Parabéns, reitora. Pela ordem, deputado Emerson. Primeiro, parabenizar também a Lu por estar aqui trazendo essa mensagem da ACAF, em nome do Sequinel, parabenizar também todos os reitores que aqui estão e agradecer mais uma vez o governador Jorginho Mello por esse projeto importante. Já temos reflexos em muitos alunos, mas existe uma dúvida que estão mandando mensagem para esse deputado e também tenho certeza que os demais também, sobre o Uniedu. Essa é a grande questão, de que alguns alunos já receberam notícia que não irão receber o Uniedu ou não vão participar do Uniedu a partir do momento do próximo semestre. Então, a gente gostaria desse esclarecimento. O Sequinel já me disse que teve audiência com o secretário de Estado da Saúde, com a sede, sobre esse assunto, que é muito importante, porque alunos que estão há 3 anos podem perder essa bolsa e não é isso que a gente quer, que continue também com o Uniedu. Obrigado, Lu. Parabéns a todos, sucesso. Obrigado, reitora. Com a palavra ainda pela ordem, deputado Zilli. Reitora, cumprimentar e parabenizar por essa atitude. Eu acho que a prestação de contas é importantíssima, né? E também a questão da Assembleia Legislativa, a parceria que tem. E esses números a gente pode pegar com quem? Todos esses números podem ser compartilhados com a Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa, nós teremos logo mais uma reunião com a Comissão de Educação, o presidente me permite, e aí nós deixaremos sob a responsabilidade da deputada Luciane Carminati, que preside a Comissão de Educação. Eu acredito que dali pode passar para os demais. Ótimo. E mais uma pergunta só. A senhora falou que quem tinha o programa, o benefício Uniedu, continuou tendo o mesmo benefício? Até 31 de dezembro desse ano, sim. Sim, então tá bom. Parabéns pelo título também de cidadã catarinense. Obrigado. Obrigado. Pela ordem, deputado Marquito. Obrigado. Eu queria parabenizar também a reitora por essa vinda. Eu faço parte da Comissão de Educação e Cultura, do qual teremos aí a manifestação e a entrega também da documentação. A gente vem também recebendo esse pedido de alunos do Uniedu que não estão conseguindo acessar, e essa é uma preocupação que a gente gostaria também de ter informações para auxiliar a essas famílias, né? E parabenizar mais uma vez. Eu acho que a casa ela toma esse corpo de forma independente de trazer essas informações. Então, muito obrigado, Lu, pela vinda. Obrigada. Pela ordem, com a palavra o deputado Pepe Colasso. Presidente, só também agradecer a presença da nossa amiga Luciane Sereta, né? Ela sabe a admiração que eu tenho pelo trabalho dela, por tudo que ela construiu nessa casa. Já falei repetidas vezes para a magnífica reitora, né, o papel de liderança que ela teve em toda a construção aqui da Universidade Gratuita,
E essa proximidade que a reitora tem com a Casa Legislativa de Santa Catarina é muito importante para que esse projeto da universidade gratuita realmente seja forte aqui no nosso estado, tá bom? Muito bom te ver. Obrigado, reitora. Muito obrigada, presidente. Vamos ouvir ainda o deputado Maurício Kudilarski. Obrigado, presidente. Queria saudar, homenagear e dizer que com a nossa querida Tati Teixeira, fomos lá levar um recurso para a Unesc e sabemos dos projetos que empreendeu já naquela época. Então, parabéns, conheço seu trabalho, conta sempre conosco. Obrigada. Seja sempre bem-vinda, bem como os reitores e reitoras que acompanham neste momento aqui no Parlamento Catarinense. Essa casa sempre foi muito parceira do sistema CAF, né? E agora conseguindo vislumbrar um pouquinho daquilo que foi um projeto que nós construímos a várias mãos aqui no Parlamento, que foi a Universidade Gratuita, um projeto do governo do Estado, do governador Jorginho Melo, mas que teve uma participação, uma discussão muito forte, né, de todas as universidades envolvidas diretamente ao tema e dos parlamentares, né, que se debruçaram aí sobre o projeto para tentar fazer com que esse projeto possa ser bem recepcionado pelo catarinense. Vossa Excelência teve um papel fundamental nesta construção. Seja sempre bem-vinda. Reaberta a sessão, passamos à ordem do dia. Votação da redação final exarada aos seguintes projetos de lei. Peço a Vossas Excelências para que possamos votar essas redações em conjunto. Com o de acordo de todos os líderes, passamos a nominá-los. Projeto de lei 28, 125, 144, 168, 190, 202, 204, 241, 251, 254, 257, 283, 295, 319 e 388, todos de 2023. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 198/2021, autoria do deputado Maurício Kudilarski, dispõe sobre o cadastro estadual de pessoas em situação de rua no âmbito do Estado de Santa Catarina, com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relator deputado Pepe Colasso, Comissão de Finanças e Tributação, relator deputado Jair Mioto, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, relator deputado Mário Mota, Comissão de Direitos Humanos e Família, relator deputado Oscar Gutz. Em discussão, com a palavra o autor, deputado Maurício Kudilarski. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados. Queria aproveitar para saudar aqui também o doutor Daniel Paladino, que se faz presente, o delegado Vanderlei Redondo, o Rodrigo Marques, do CONSEG, o Damião não está, mas trabalhou muito, o Tenente Coronel Cidrá, o Araújo Gomes, a Michela, do meu gabinete, a Regina Esther Pereira e toda a equipe da assistência social da capital e outras pessoas que trabalharam nesse importante projeto, que é obter o cadastro das pessoas em situação de rua. Primeiro, a sociedade está passando por um problema gravíssimo nessa questão. E ontem eu vi o ministro Alexandre Moraes participar de um ato junto ao governo federal e falar
da importância de identificar para poder ajudar essas pessoas. Não só o morador de rua, que temos que saber quem é, de onde veio, se ele quer voltar para a família, se ele quer emprego, se ele quer saúde, se ele quer tratamento das drogas. E hoje nós já estamos vivendo quase um caos social com referência aos moradores de rua. Há poucos dias, aqui na capital, um morador de rua abordou algumas jovens que saíam do Instituto de Educação. Um colega foi fazer a defesa das jovens, acabou sendo faqueado, morreu um jovem que estava há poucos meses morando aqui na capital. Nós temos que ajudar a sociedade, ajudar o morador de rua, saber de onde ele veio, para onde ele quer ir, se ele quer, o que ele quer, e também ajudar a nossa sociedade. Por quê? Porque hoje, na frente da casa das pessoas, eles estão acampando, deitando na calçada, filho que chega à noite, pessoas que trabalham, mulheres, jovens estudantes, que têm que passar por esses locais e não sabe quem é que está ali. Então, para ajudar quem está sofrendo com o problema, que é o morador de rua, mas também é o cidadão que está tendo muitos dos seus direitos privados, nós precisamos fazer o cadastramento. Eu acho que a nossa legislação pode influenciar a nível nacional, como foi o caso do nosso Código Ambiental, que mudou a cabeça lá. O Estado de Santa Catarina, para efeitos de meio ambiente, não é igual à Amazônia. O mesmo critério de lá não vale aqui. E nós estamos nos antecipando num problema. Eu entendo que o projeto tem que virar lei nacional, ser mais coercitivo, oferecer todas as oportunidades e, quando necessário, até ser impositivo. Então, por essa razão, quero agradecer a toda a equipe que ficou nesses quase 3 anos, Ministério Público, Assistência Social, Saúde, Polícia Militar, Guarda Municipal, todos trabalharam para construir esse projeto. É um projeto que é da sociedade. Vossa Excelência tem o tempo regimental, deputado. Obrigado. Então, eu vejo a importância do projeto. Quero agradecer aos deputados, às comissões, porque onde passou, a defesa, deputado Caro Preso e tantos presidentes de comissões, relatores, que fizeram um trabalho fantástico. O deputado Marquito, que apresentou proposta para aprimorar, para discutir o projeto e dizer que nós esperamos que seja aprovado pela unanimidade dos senhores deputados, que o governador sancione e que esse projeto possa servir de mecanismo para resolvermos, tentarmos resolver a questão dos moradores de rua. Há poucos dias falava com pessoas que têm ido a São Paulo, Rio de Janeiro,
onde o problema é maior e realmente ou se trata pela raiz, como já tem um trabalho aqui na capital, ou nós vamos perder o controle. Ouço, deputado Marquito. Obrigado, nosso nobre deputado Maurício Kudilac. Quero aqui, primeiro, obviamente, parabenizá-lo pela iniciativa e pela preocupação. Eu tive um voto contrário, fiz um voto de vistas contrário na Comissão de Direitos Humanos, fiz um embasamento muito profundo sobre, especialmente, as manifestações durante a tramitação da matéria, tanto da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, quanto da Secretaria do Estado de Saúde, quanto também da Secretaria de Assistência Social, que demonstraram a importância do tema, mas indicando que esses mecanismos de cruzamento de dados e informações compartilhadas entre os diferentes órgãos, eles já estão acontecendo. Obviamente que a ausência da efetividade desse fato, ele acaba prejudicando. Então, a minha colocação, que fui voto vencido na Comissão de Direitos Humanos, obviamente, mas era nesse sentido que essa matéria, ela já está sendo aplicada com os mecanismos que hoje as diferentes secretarias de Segurança Pública, Saúde, Assistência Social, elas definem para identificação e para também direcionamento dessa população em situação de rua para diferentes atuações ou políticas públicas, seja de adictos, seja para assistência social, seja para a busca da primeira moradia ou habitação e também outros mecanismos, Só por fim, eu quero dizer que esse tema é um tema que a sociedade toda precisa se debruçar, porque ela é um indicador sobre as condições que a sociedade está colocando. Quanto mais pessoas em situação de rua, demonstra que alguma coisa está muito errado na nossa sociedade e que o caminho é moradia primeiro, habitação, acesso a trabalho, emprego e renda, políticas públicas que se cruzam em relação à saúde e à questão da assistência social. Então, queria me manifestar, quero aqui com todo o respeito parabenizá-lo, e a gente fez um debate muito qualificado na comissão e parabenizar nossas equipes que trabalharam e que fizeram um bom debate. Obrigado. Obrigado, deputado. Estamos juntos. Deputado doutor Vicente Carol Preto. Senhoras e senhores deputados, senhor presidente, e especialmente o senhor, Vossa Excelência, nosso vice-presidente Maurício Kudilac, quero parabenizar pela sua iniciativa. Nós estamos agora prestes a aprovar um projeto de lei que virá, eu diria, normatizar uma área de penumbra dentro da sociedade brasileira, dentro da sociedade catarinense. São as pessoas em situação de rua. É a pessoa que está ali, está sendo procurada pela família, ninguém sabe onde está, ninguém sabe quem é, e às vezes até por uma doença mental, ela não tem a menor noção do que está acontecendo, e a família também não sabe qual é o paradeiro daquela pessoa. Também é uma questão de segurança, também e principalmente uma questão de programar políticas públicas para dar novamente um encaminhamento a tantas pessoas que ali ou a vida ou você auxilia com as possibilidades que tem. Mais 30 segundos, deputado. Várias vertentes dentro do atendimento às pessoas, saúde, assistência social, enfim, emprego e renda, mas que podem dar um destino digno para essas pessoas. Portanto, o reconhecimento de todas as pessoas em situação de rua é algo digno e algo que tem que ser louvado. Parabéns, deputado. Obrigado, obrigado, Preto. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 229/2023, autor deputado Volney Weber, acrescenta o artigo 2º-C e o artigo 2º-D à lei número 13.516, de 4 de outubro de 2005,
Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relatoria deputado Tiago Zilli, Comissão de Finanças e Tributação, relatoria deputado Jair Mioto, Comissão de Transportes, Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, relator deputado Antídio Lunelli. Em discussão, com a palavra o autor, deputado Valnei Weber. Muito bem, boa tarde, senhor presidente, boa tarde, colegas deputados, deputadas. Quero aqui falar um pouco, então, sobre esse projeto de lei que altera a legislação que trata das faixas de domínio nas rodovias estaduais federais delegadas pelo Estado. Isso nada mais é do que preservar as edificações já existentes nas proximidades das rodovias estaduais. Nosso projeto estabelece que nas zonas urbanas consolidadas com adensamento residencial, comercial, consolidado, né, a faixa de domínio, que é de 20 metros, e em alguns lugares até 40 metros, ela venha para 10 metros. Vale lembrar aqui que foi os nossos municípios que lá antigamente cederam, na década de 70, 80, quando realmente veio as pavimentações nas nossas áreas urbanas dos nossos municípios, os municípios cederam as nossas ruas para fazer as SCs, que antigamente era um caminho, que virou uma estrada, que virou uma rua e que virou uma rodovia pelo fato da pavimentação. Aí sim que veio a lei de faixa de domínio, que engoliu as edificações já existentes. Quando eu digo engoliu, elas ultrapassaram os limites dos 10 metros e foram para cima dos prédios e casas já existentes. Então, nesse caso da faixa de domínio, onde existem as cidades, 295 municípios do nosso estado, da ampliação de rodovia, tem que buscar anel viário quando se entender que precisa fazer isso. Mas não dá para ampliar a rodovia dentro da área urbana mais. Então, nesses casos, onde tem pessoas que têm seus comércios, que não conseguem alvará, não conseguem reformar, se estiver muito velho, quiser fazer a demolição e edificar novo, não consegue. Além disso, o próprio Estado, com a sua fiscalização, através da Secretaria de Infraestrutura, acaba notificando os comerciantes, tirando as placas de propaganda e assim por diante. É um grande imbróglio, uma grande dificuldade, um grande problema que vem tirando o sono de muita gente, inclusive de pessoas que é área consolidada, que tem edificações num alinhamento que não dá os 20 metros, mas tem lotes baldios, Emerson, nosso deputado, tem lotes baldios em valores expressivos no centro de uma cidade e que não dá de ali mais edificar uma casa ou um prédio, mas a propriedade não foi indenizada também. Então, o nosso pedido através desse projeto e o apoio que eu peço aqui é dos colegas deputados para fazer com que a nossa faixa de domínio dentro do nosso estado, ela venha para 10 metros e deixar bem claro, em áreas urbanas consolidadas, edificadas ou lotes, né, consolidados que estão ao meio dessas edificações, que não tem como o Estado estar indenizando tudo, que são prédios, são casas, são edificações, terrenos e valores expressivos e que não tem outro jeito. Então, que possa ser feito isso. E também a lei oportuniza, mesmo que aonde os 10 metros não atendem, que 1% mais ou menos deve estar nessa situação, que possa ser 5 metros por decreto, autorizando o Executivo Estadual, por decreto, com estudo técnico, poder até 5 metros estabelecer esta regra. Então, é um grande problema que temos estabelecido em todo o nosso estado, como bem falei, que está tirando o sono de muita gente e que a história daqueles que ali criaram, estabeleceram seus negócios, que ajudou na geração de emprego e renda e do desenvolvimento do nosso estado, esses hoje podem ter as suas histórias podadas. Então não é isso que queremos. Queremos realmente que o estado continue fortalecido, que nessas áreas consolidadas nós tenhamos aí esse entendimento de uma faixa de domínio de 10 metros. Quero aqui agradecer a todas as comissões onde tramitou, que por unanimidade eles foram aprovados em todas as comissões que tramitou esse projeto tão importante, não para o governador, não para o deputado, mas sim para os catarinenses de uma forma geral. Muito obrigado. Ainda para discutir a matéria, com a palavra o deputado Massoco. Boa tarde, presidente, demais deputados presentes no plenário. Eu quero me associar a esse projeto, assim eu posso dizer, Valnei. Parabéns pelo projeto. Todos os projetos são importantes, mas dizer que esse é um dos projetos mais importantes que entraram nessa casa.
Nós temos hoje mais de 180 municípios no estado de Santa Catarina que atravessam uma SCC no meio da cidade. E tem muitos municípios ainda concedendo alvará. Vejam o peso e a responsabilidade que esse prefeito está tendo. Outros municípios não estão concedendo alvarás. Então é preciso encontrar uma alternativa para que de fato se saia desse sofrimento. Como o senhor bem colocou, tem muitas rodovias que foram implantadas posterior às construções. E tem outros que acabou de uma forma ou outra o prefeito da cidade concedendo alvará. E agora é preciso encontrar alternativa, porque tem muitos imóveis que não estão em condições pela legislação, podendo inclusive os prefeitos responder judicialmente no futuro pelo fato de estar concedendo alvará dentro de uma faixa de domínio. Acho que é muito importante, quem sabe, municipalizar essa rodovia, né, para que ela passe a atender o plano diretor do município. São rodovias que em alguns lugares não tem mais espaço para duplicar. Eu cito lá na minha região, cidade de Piritiba, cidade de Arrabutã, cidade de Pomirim, Lindóia. Hoje nem tem mais condições de duplicar, porque as construções já estão praticamente dentro da rodovia. Então é um projeto muito importante, claro que é preciso ver o que a legislação permite. Tenho conversado várias vezes com o secretário Géry, com o secretário adjunto Grando, e o Estado precisa encontrar uma alternativa. Como eu disse, são mais de 180 municípios que enfrentam o mesmo problema. Então, parabéns pelo projeto, parabéns mesmo, é um grande projeto, e se conseguir avançar e ter legislação para que seja depois sancionado, vai resolver o problema de 180 municípios, e claro, todos esses moradores, todos os proprietários de imóveis que estão nesses municípios. Grande abraço, muito obrigado. Com a palavra o deputado Ivan Nats. Senhores deputados, senhor presidente, eu queria chamar a atenção por um pequeno ponto do projeto. Nós estamos vivendo agora um caos urbano em termos de mobilidade. Nós estamos vivendo uma campanha agora do Grupo NSC para resolver o problema de mobilidade. As estradas estão cada vez mais em caos. Nós temos mais carro que estrada. O Estado, o país, mais cedo ou mais tarde, vai ter que fazer enfrentamento de ampliação do nosso modal de transporte. Então, nós estamos vendo uma crise em termos de mobilidade. Está cada vez pior o trânsito de cada um dos municípios de Santa Catarina. Aí, o que nós estamos fazendo no projeto de lei? Nós estamos pegando e as ruas já são estreitas. O que nós estamos fazendo? Nós estamos estreitando ainda mais. A zona de domínio para não construir é de 20 metros, 30 metros. O que isso significa? Para o futuro, poder ampliar uma rua, poder ampliar uma faixa de domínio, poder ampliar um espaço de transmissão com o veículo, dar mais mobilidade nas cidades. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos diminuindo, nós estamos transformando as vias em mais estreitas, e menos espaço. Com a devida vênia, é totalmente ao contrário do que nós estamos trabalhando para construir. Nós estamos trabalhando para construir mais estrada, mais mobilidade, mais circulação, mais espaço. E aí, se a gente diminui a faixa de domínio, nós inviabilizamos a ampliação das nossas rodovias, diminuímos a ampliação de novas estradas, permitimos que construa sobre áreas que podem no futuro ser observadas. E essa história de área consolidada é pura balela. A área consolidada é balela, porque quem construiu em cima dessa área de domínio sabe que não podia construir ali. E mesmo que construiu, e o Estado não permitiu construir, tem direito à indenização, tem direito à desapropriação. O que nós estamos fazendo? Nós vamos legalizar ainda mais o que é ilegalizável. Um projeto de lei que anda totalmente ao contrário do que nós estamos trabalhando para produzir, que é a ampliação das vias de acesso, a ampliação das nossas estradas. É uma campanha que está em evidência. Nós precisamos ampliar as estradas e não diminuir as estradas. Então nós estamos fazendo um projeto de lei aqui para quê? Para instalar o caos. Com todo respeito a quem tem boa intenção. Às vezes o sujeito liga para um deputado e pede para resolver um problema dele. É o cara que está sendo desapropriado, é o problema dele. E aí nós fizemos aqui um projeto de lei para resolver o problema dele. E prejudicamos o Estado de Santa Catarina inteiro. É isso que a gente vai fazer.
Nós vamos diminuir faixa de domínio, nós vamos diminuir estrada. Nós vamos criar mais caos dentro das nossas estradas. Nós temos que ampliar a faixa de domínio. Nós temos que fazer as faixas de domínio maiores do que elas são, para poder ter mobilidade urbana, pensar no futuro, pensar no caos que a gente está enfrentando em termos de estrada. Não tem estado de Santa Catarina que a gente não tem dificuldade. Então isso é, com todo respeito a quem apresentou a proposta, não é aqui, não é pessoal, nada disso, mas é um equívoco. Um equívoco. Nós temos que preparar o Estado para ampliar as estradas e não para diminuir. E quem construiu sobre área de domínio tem direito à indenização. E quem não construiu não vai construir mais, porque o Estado não tem que pagar. Se aprovar isso aqui, nós vamos pegar a área de domínio e vamos construir mais casa, mais patrimônio, mais em cima de estrada que tem que ser proibida, tem que ser preparada para o futuro. Então, faço essa observação e registro que entendo que há um equívoco no projeto, senhor presidente. Muito obrigado. Ainda para discutir a matéria, com a palavra o deputado Zilli. Rapidamente, senhor presidente, só dizer que fui o relator dessa matéria e a gente tem andado em todos os lugares, tem os problemas. A gente sabe do depoimento do deputado Ivan Natos falou aqui, eu acho que temos que pensar na modernidade. Agora, aquilo que está consolidado e a insegurança das pessoas, das construções que estão e precisa ser regulamentada até o espaço que isso aconteceu. Então, não é uma questão de burlar a lei ou não pensar no progresso, é a questão de regularizar. Para quem construiu, está com uma insegurança muito grande. O projeto vem para definir e para regularizar esses casos, e acredito que daqui para frente se possa ter a norma e seguir a norma. Então é isso, presidente. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir em votação. Senhor presidente. Para encaminhamento de voto, com a palavra o deputado Vonei Weber. Só para ainda, no encaminhamento, pedir o apoio realmente, deixar, lógico, com todo o respeito do deputado Ivan Natos, seu depoimento, seu esclarecimento, mas não é ampliando a área de domínio ou diminuindo a área de domínio, é em áreas consolidadas, onde a cidade já existe. Vou dar exemplo à minha cidade, São Ludgero. São Ludgero, uma pequena comunidade, que quando veio a pavimentação, ela passou rente às calçadas dos prédios das casas. Não tem, e essas edificações já existiam, deputado. Então, a lei veio depois da pavimentação e veio para 20 metros do eixo da rodovia, engolindo os prédios que tem nas suas laterais. E essas pessoas estão com os problemas até hoje, porque a lei é a lei, e se demolir um prédio desse e fazer um novo, o terreno se perde, o Estado não indeniza, é no centro de uma cidade. Então, é nos centros das cidades, e principalmente das pequenas cidades, que temos aí, como diz o deputado Massoco, 180. Mas eu posso dizer que são os 250 municípios que têm problema. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Só quero fazer uma retificação do resultado da votação do projeto anterior, que é o projeto de lei 198, de autoria do deputado Maurício Scudilar, que não foi unanimidade. Tiremos o voto contrário do deputado Marquito, foi por maioria. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 348/2023, autor Tribunal de Justiça do Estado, altera a lei 16.806, de 16 de dezembro de 2015, que dispõe sobre a criação de serventias extrajudiciais na comarca da capital e adota outras providências, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relatoria do deputado Fabiano da Luz, Comissão de Finanças e Tributação, relatoria do deputado Marcos Vieira, e Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, relatoria do deputado Ivan Natos, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 350/2023, autoria da deputada Paulinha, declara os engenhos de farinha como integrantes do patrimônio cultural e material do Estado de Santa Catarina, com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relator deputado Camilo Martins, Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia e Inovação, relatoria do deputado Fabiano da Luz, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 354/2023, autor deputado Padre Pedro Baldiceira, institui o Dia Estadual da Mata Atlântica em Santa Catarina, realizar-se anualmente no dia 27 de maio, e altera o anexo único da lei 18.531 de 2022,
que consolida as leis que institui datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece o calendário oficial do Estado para incluir a referida data alusiva no calendário oficial do Estado de Santa Catarina. Com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relatoria, deputado Sérgio Guimarães, Comissão de Turismo e Meio Ambiente, relator deputado Lucas Neves, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 364/2023, autor deputado Ana Campanholo. Denomina vereador Júlio César Colombo, trecho entre o anel viário de Criciúma, SC 445, entroncamento para Siderópolis, SC 447, entroncamento para Nova Veneza, localizado no município de Criciúma, e altera o anexo 1º da Lei número 16.720/2015, consolida as leis que dispõem sobre denominação de bens públicos no âmbito do Estado de Santa Catarina, com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relator deputado Camilo Martins, Comissão de Transporte, Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, relatoria deputado Oscar Gutz, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 444/2023, autor deputado Mauro de Nadal. Altera o artigo 1º do anexo único da lei 18.720, de 26 de outubro de 2023. Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, relatoria do deputado Pepe Colasso, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 496/2023, autor Comissão de Constituição e Justiça, altera o anexo único da Lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para alterar a denominação da Caixa de Esmolas aos Indigentes de Florianópolis para Irmandade Beneficente Manuel Galdino Vieira. Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, relatoria do deputado repórter Sérgio Guimarães, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único dos projetos de lei números 362, 377 e 405/2023, todos eles que declaram de utilidade pública em instituições no âmbito do Estado de Santa Catarina, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados por unanimidade. Esta presidência encerra a presente sessão e convoca outra sessão extraordinária para as 16h48. Está encerrada a presente sessão. Entendeu? Oi. Havendo quórum regimental sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Votação das redações finais exaradas aos projetos de leis números 198/2021, 229, 348, 350, 354, 362, 364, 377, 405, 444 e 496 de 2023. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedidos de informação. Pedido de informação 483, autor deputado Emerson Stein, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca da intervenção com maquinários utilizados pelo prefeito de Bombinhas em uma antiga estrada que liga o município à cidade de Porto Belo, em discussão. Senhor presidente, para discutir com a palavra o deputado Emerson Stein. Fizemos esse pedido de informação, que na verdade é ao IMA, secretário da Casa Civil solicitando ao IMA, informações, qual a decisão realmente do Instituto Meio Ambiente, quais as medidas de proteção da área, já que é uma área que vem em discussão judicial junto ao Ministério Público Federal, qual o pedido, qual município fez o pedido, o licenciamento mesmo simplificado, de que maneira foi realizado, foram feitas as fiscalizações por parte do IMA, o órgão ambiental procedeu às finalizações em conjunto com os órgãos ambientais municipal. E qual o posicionamento em relação à manutenção, considerando que a via existente foi extremamente alargada e vasta vegetação suprimida? E é de conhecimento do IMA, que fez visita informal
no local antes da intervenção. Ou seja, foi feita uma intervenção e posteriormente foi ao local. E também, essas informações serão de valia importante, porque existe um prefeito que lá em 2001 fez uma abertura e que responde processo até hoje, inclusive com bens confiscados pelo Ministério Público Federal em relação à abertura dessa estrada. Nós somos a favor, inclusive é por ali que vai passar o novo projeto que nós apresentamos ao governador do estado, de uma nova entrada ao município de Porto Belo e um novo acesso ao município de Bombinhas, mas não da maneira que foi realizado. Nós queremos respostas do IMA, sim, para que se tome providências em relação a esta estrada que está sendo aberta naquele local, que dia de chuva ninguém vai passar, a gente sabe disso, da maneira que está sendo realizado. Somos a favor do projeto de acesso ao município de Porto Belo, com licenças ambientais e a finalização desse processo que tem junto ao Ministério Público Federal, que existe um processo que está lá e precisa ser finalizado. As fundações de meio ambiente de Porto Belo e Bombinhas estavam realizando este estudo para que fosse finalizado esse processo que não foi finalizado. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Ainda para discutir pela ordem, deputada Paulinha. Eu quero, naturalmente, que qualquer requerimento desta casa que tenha como propósito buscar informações e aclarar circunstâncias, ele sempre terá a minha aprovação, mas eu quero aproveitar para esclarecer algumas coisas para o deputado Emerson, que esse tema, inclusive, eu tenho tratado, deputado, diuturnamente, com toda atenção. O nosso gabinete se envolveu no processo de diálogo com o IMA. Eu posso, inclusive, franquear a Vossa Excelência, a despeito da resposta que virá do IMA, o documento que nos oferta essa autorização, e eu quero deixar aqui registrado que esta via é uma via de acesso aos municípios de Bombinhas e Porto Belo secular. Ela já existia na época dos nossos avós, bisavós, e depois ela foi abandonada no seu uso quando nós tivemos o primeiro acesso, de fato, pavimentado, esse que é o mais conhecido, utilizado por todos. Todas as medidas foram tomadas com mais absoluto cuidado, não houve supressão de vegetação, e eu tenho acompanhado o trabalho que é feito lá hoje com o propósito de beneficiar os moradores de Porto Belo, de Bombinhas e todos aqueles que nos visitam. Eu faço aqui de público um apelo à Vossa Excelência, ao nosso querido prefeito Joel, que tem o nosso carinho, o nosso respeito, para que se some a esses esforços e que nos próximos dias se possa concluir essa tarefa de melhoria, de beneficiamento dessa via. Eu quero aqui deixar claro também a todos os colegas que a exigibilidade legal licenciatória para uma via já existente, ela só se dá quando esta via vai sofrer intervenções para a sua pavimentação, o que não é o caso. Se está apenas viabilizando o acesso a uma via já existente, um ato de muita coragem do prefeito Paulinho, estimulado e incentivado por toda a nossa sociedade local que tem amparado essa iniciativa. No dia da visita do IMA ao trecho, eu fui acompanhar, os técnicos do IMA estiveram lá e fizeram a constatação de que não havia supressão de vegetação nativa, apenas a vegetação que, ao longo do tempo, o senhor presidente vai acumulando na via, que se chama vegetação exótica e pode ser naturalmente suprimida. Mas eu acredito que esse esforço tem que ser coletivo, meu e teu, deputado Emerson, e dos municípios, do prefeito Paulinho, do prefeito Joel, a despeito de quaisquer diferenças que tenhamos, porque o nosso... Mais 30 segundos, para encerrar. O nosso objetivo é uno, que é preservar, assegurar o direito de ir e vir das pessoas da nossa região. De qualquer modo, eu encaminho para o gabinete de Vossa Excelência os documentos que nós temos a esse respeito. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade.
Pedido de informação 484, autor deputado Fabiano da Luz, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade e ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca dos acessos de estradas de chão aos municípios do Estado de Santa Catarina em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 485, autor deputado Fabiano da Luz, solicitando ao secretário de Estado da Proteção e Defesa Civil e ao secretário de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde informações acerca dos radares meteorológicos no Estado de Santa Catarina em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 486, autor deputado Fabiano da Luz, solicitando ao secretário de Estado do Meio Ambiente e Economia Verde acerca do Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 1461, autor deputado Emerson Stein, manifestando apelo à bancada federal de Santa Catarina pela atuação na liberação de 100% do FGTS aos moradores dos municípios atingidos pela chuva do Estado, principalmente aos que decretaram estado de emergência e calamidade pública em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 1462, autor deputado Emerson Stein, manifestando apelo à bancada catarinense no Senado que empreenda esforços junto ao governo federal para a liberação de 100% do FGTS aos moradores dos municípios catarinenses que decretaram estado de emergência e calamidade pública em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 1463, autor deputado Matheus Cadorim, manifestando apelo ao excelentíssimo presidente da República, senhor Luiz Inácio da Silva, pelo veto do artigo 6º do inciso 8º e artigo 35, parágrafo 2º do PL 3045/2022, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 1464, autor deputado Mauro de Nadal, manifestando aplausos ao tenente-coronel Rafael Regis de Souza, comandante do 21º Batalhão da Polícia Militar de Santa Catarina, pela redução dos índices de criminalidade na região norte da capital catarinense, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 1465, autor deputado Gessé Lopes, manifestando aplausos ao senhor Felipe Kern Gerber, cabo da Polícia Militar de Santa Catarina, pela atuação durante sua folga que resultou na prisão de um criminoso de alta periculosidade no município de Anitápolis, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 1466, autor deputado Emerson Stein, manifestando apelo ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional para que empreenda esforço na liberação de 100% do FGTS para os municípios catarinenses que decretaram emergência e calamidade pública no período de fortes chuvas e alagamentos, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica e encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações de números 1224 a 1232. Fim da ordem do dia, passamos às explicações pessoais, mas antes ouço o deputado Camilo Martins, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Só para encaminhamento aqui da CCJ, nós temos com a sessão em aberto, nós temos que fazer a leitura da admissibilidade da PEC, da autarquia Detran, então eu convoco aqui para que retornemos às 17h30 lá no plenarinho, para que a gente possa dar os encaminhamentos finais. Em explicações pessoais, pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Lunelli. É tão amigo do Cléber que até o sapato. Os nossos. Senhor presidente, prezados deputados e deputadas, prezados catarinenses, hoje eu subo essa tribuna para parabenizar os 7 municípios de Santa Catarina premiados no BAN de Cidades Excelentes. Um reconhecimento especial a Jaraguá do Sul por ter conquistado pela segunda vez o título de melhor desenvolvimento socioeconômico e ordem pública do Brasil, entre as cidades com mais de 100 mil habitantes. Essa categoria leva em conta todos os indicadores que compõem o Índice de Desenvolvimento Humano, como expectativa de vida,
renda e educação. Um abraço especial ao nosso prefeito Jair Franzner, empresário, homem simples, que tem feito um excelente trabalho pela comunidade, sempre com seriedade, gestão e muita entrega para a população. Abraço também a toda a sua equipe, sempre dedicada a fazer o melhor. Parabéns ainda a Luzerna e Timbó, que foram campeãs gerais dentro da sua faixa populacional. Treviso e Pomerode, que também se destacaram no desenvolvimento socioeconômico. Concórdia, que ficou com o título de melhor governança e transparência entre as cidades com 30 mil a 100 mil habitantes. E Peritiba, que tem a melhor saúde pública do Brasil entre as cidades com até 30 mil habitantes. Parabéns à população, aos servidores e aos prefeitos que trabalham para melhorar a qualidade de vida nas suas cidades. E é eu que sempre digo que gestão pública com seriedade dá resultados. O Prêmio Cidades Excelentes é uma parceria do Grupo Bandeirantes e do Instituto Áquila. Para se chegar ao resultado, são analisados 62 indicadores dos 5.570 municípios brasileiros. Com isso, são incentivadas e valorizadas as boas práticas da gestão pública, o que eu considero essencial. Eu gostaria agora que colocassem o vídeo do diretor executivo da Bandeirantes, Caio de Carvalho, falando sobre a importância da iniciativa. Por favor. Caio Carvalho, que é o diretor executivo, né, nosso CEO aqui da Brand, a gente está vendo, as pessoas estão todas assim, encantadas, né, com a quantidade de prefeitos, a quantidade, essa participação que vem aumentando a cada ano. Foram mais de 1.300 projetos. Qual é a importância desse prêmio, assim? Qual é o tamanho dele em questão de representatividade? Boa noite. Boa noite. Bom, primeiro que você falou bem, o ano passado nós tínhamos cerca de 500 projetos, agora mais de 1.300 projetos. Era um sonho antigo do Grupo Bandeirantes, da família Saad, de trabalhar e valorizar aqueles prefeitos que se preocupam com a boa gestão pública. A boa gestão pública significa, como dizia o grande homem público, urbanista Jaime Lerner, significa você melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem na cidade, né, e criar cenários dignos de cidadania para essas pessoas. O Prêmio Expande Cidades Excelentes, na sua terceira edição, faz isso, né? Hoje nós temos aqui o coroamento dessa edição. São prefeitos que têm projetos que podem ser compartilhados pelo Brasil inteiro por outros prefeitos. O ano que vem nós teremos eleições. Esses candidatos a prefeito devem e podem entender melhor o que é um bom projeto de gestão. Então, acho que a Bandeirantes está muito feliz e, como você bem disse, né, aqui dá para ver, né, casa cheia, né, no final de ano, os prefeitos todos ansiosos aí com os resultados, e nós vamos levar isso para o Brasil inteiro logo mais. Além do resultado que é importante para servir de exemplo aí para todos os municípios, a gente percebe também que aumentou a competitividade, a concorrência está grande. Tá, o prefeito de Curitiba estava aqui agora há pouco, ganhou, levou nas outras duas edições, está querendo levar agora também, e são pontos vitais, muito importantes para o funcionamento de um município, de uma cidade, né? Saúde, educação, mobilidade urbana, saneamento. Segurança, a questão hoje ambiental, de meio ambiente, são políticas públicas que são necessárias diante desse mundo moderno. E como você bem disse, né, hoje há uma disputa, né? Tem um caso de um prefeito que ganhou no estado, não vou dizer o nome, que estava indignado porque ele achava que tinha um ótimo projeto de educação para a cidade dele, mas ele não ganhava. E quem ganhava era uma outra cidade do Nordeste. Ele não ficou tranquilo. O ano passado ele foi conhecer o projeto, levou a sua equipe para lá e ganhou esse ano, porque ele praticamente copiou aquele modelo de gestão que tinha sido muito bem desenvolvido numa cidade do Nordeste brasileiro. Então isso é exemplo. E quanto mais prêmios inovadores, mais cabeças pensantes que tragam resultados na prática, no dia a dia da população, melhor é, né? Sem dúvida, e o importante é que as coisas acontecem nas cidades, nos municípios. E esse é o objetivo do prêmio, né? Nós temos que trabalhar a vida das pessoas e melhorar a vida dessas pessoas. E outra coisa que a Band se preocupou,
O homem público, de uma maneira geral, é muito criticado, né? Tem muitas coisas. Mas cabe a nós, da imprensa, também divulgarmos os bons gestores, que são exemplos, né? E exemplos que devem ser seguidos. Obrigada, Caio. Tudo de bom. Vai aproveitar a noite aí, porque tem muita coisa boa para acontecer ainda. Obrigada, boa noite. É isso. Temos que valorizar os bons exemplos. Quando me perguntam por que eu entrei na política, eu não tardo em responder que foi para provar que dá para ser diferente. E dá, gente. Essas cidades catarinenses são prova disso. Quando a gente trabalha com seriedade, valorizando os recursos públicos, buscando sempre a eficiência, a transparência e pensando no futuro, com coragem para fazer o que precisa ser feito, quem sai ganhando é a população. Vivemos tempos difíceis, mas precisamos entender que não existe política social eficiente sem um Estado equilibrado economicamente. Não existe geração de emprego e renda sem a iniciativa privada forte, competitiva. E nunca haverá imposto suficiente para bancar governos sem visão de gestão e sem respeito ao dinheiro público. A corrupção, o gasto indiscriminado, o desperdício, a ineficiência das instituições e a falta de planejamento e controle tiram a esperança de um futuro melhor. Obras caras, mal planejadas ou inacabadas geram prejuízos incalculáveis. Decisões políticas que se sobrepõem a critérios técnicos e uma legislação confusa, com constantes modificações, causam atraso em projetos estratégicos e afastam investidores. Para completar, a burocracia e as normas obsoletas com as quais precisam conviver também emperram o crescimento. É preciso repensar tudo isso, é preciso enfrentar o que temos que mudar e fazer acontecer. Quando a gente se dispõe a fazer gestão pública, ou mesmo legislar, é preciso ter consciência de como nossas ações impactam o futuro da população. É difícil fazer política, é difícil enfrentar obstáculos do setor público, mas é possível. É possível entregar mais para a população. É possível simplificar, diminuir o peso. É possível fazer mais com menos. É possível oferecer serviços públicos de qualidade e melhor infraestrutura. Nós temos ótimos exemplos aqui em Santa Catarina, que servem de inspiração e motivação. Parabéns a todos e muito obrigado. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Pelo tempo de até 10 minutos, em explicações pessoais, vai fazer uso da palavra o deputado Rodrigo Minotto. Senhor presidente, senhores deputados, todos que nos acompanham pela TVA, pela Rádio Digital, hoje eu quero fazer uma menção aqui aos representantes comerciais do nosso estado de Santa Catarina. Eu recebi das mãos do presidente do CORE, o senhor João Pedro da Silva Rosa, na última quinta-feira, a medalha do mérito da representação comercial Flávio Flores Lopes, instituída por meio da resolução 010/2023, que reitera a relevância do Conselho Regional dos Representantes Comerciais, o CORE. Nosso amigo Flávio Flores Lopes, que dá o nome a essa medalha importante, teve muito orgulho da profissão que escolheu e foi um incansável no fortalecimento desta entidade, ocupando diversos cargos na luta pela consolidação da profissão. Nesse ano em que comemoramos, no dia 9 de dezembro, agora no último sábado, os 58 anos da Lei número 4.886, que regula as atividades dos representantes comerciais, não poderíamos deixar de homenagear os principais atores que contribuíram para a fortificação do segmento em Santa Catarina e no Brasil. Tivemos a oportunidade, no ano de 2015, de homenagear em sessão solene a celebração dos 50 anos do CORE de Santa Catarina e do Brasil. E fomos o autor do projeto de lei número
505/2015, que instituiu o Dia Estadual do Representante Comercial, celebrado no dia 9 de dezembro, pela Lei 16.908, de 12 de 4 de 2016. A representação comercial como atividade regulada tem como missão alavancar negócios, mediar propostas, apresentar soluções e promover acordos comerciais. Representa um dos mais importantes vetores de desenvolvimento econômico como ponta de lança de negócios presentes e futuros. Se concentra em 3 pilares básicos: o profissionalismo, a transparência e a disciplina, que foram inspiração para a criação, fundação, refundação e revitalização dos conselhos regionais dos representantes comerciais. Sob a presidência do amigo e companheiro Flávio Flores Lopes, que faleceu no dia 11 de dezembro de 2017, hoje completando 6 anos da sua morte, ontem, dia 11 de dezembro, cabe aqui a nossa reflexão e a nossa menção a essa importante pessoa que contribuiu muito com a função de representante comercial de Santa Catarina. Se destacou na defesa dos direitos da categoria e pelo seu protagonismo da execução da sua gestão. Essa homenagem expressa o conjunto de lutas e de suas vitórias, seu inesgotável compromisso com seus filiados, seu esforço por bons relacionamentos comerciais, sua inequívoca contribuição para o desenvolvimento econômico e sustentável de Santa Catarina e do Brasil. Por isso, esta homenagem é tão justa e tão apropriada, tão singela e tão especial, tão profunda e tão carinhosa. Cabe aqui os nossos sentimentos e as nossas boas lembranças do amigo Flávio Flores Lopes. Ao longo dos meus 3 mandatos, pude testemunhar de perto a dedicação incansável dos profissionais em Santa Catarina. Profissionais, representantes comerciais que, além de fortalecerem as relações comerciais, também são agentes de mudança, gerando empregos e promovendo a disseminação de inovações tecnológicas. Por esse motivo, quero aqui expressar a minha admiração, o meu reconhecimento pelo papel essencial desempenhado pelos representantes comerciais em nossa sociedade. São verdadeiros motores do desenvolvimento econômico, conectado empresas e consumidores, criando oportunidades e impulsionando o crescimento em todos os setores. É fundamental apoiar e valorizar continuamente esses profissionais que desempenham um papel fundamental, crucial, no progresso do nosso estado de Santa Catarina. Por isso, esta homenagem que faço nesse dia 12 de dezembro, em homenagem aos representantes comerciais, e uma lembrança pelo falecimento no último, há 6 anos atrás, do amigo Flávio Flores Lopes. E também aqui, senhor presidente, quero aproveitar essa ocasião para fazer também uma homenagem a uma pessoa, um amigo, um querido amigo, que na última sexta-feira nos deixou, ex-vereador do município de Araranguá, por 6 mandatos, um grande amigo, companheiro, parceiro nas nossas lutas de campanha, o meu amigo Gato Preto. Lamentavelmente, conversei com ele pela manhã, em torno das 8h32, e infelizmente às 9h30 eu recebo a notícia que ele teve um AVC fatal, sem realmente ter a oportunidade de ser encaminhado ao hospital, e faleceu na rua do município que ele tanto amava, o município de Araranguá. Deixo aqui e já externei os meus sentimentos aos familiares e amigos, mas quero fazer esse registro de público aqui, a menção ao meu amigo Gato Preto, que faleceu na última sexta-feira no município de Araranguá. Muito obrigado, senhor presidente.
Não havendo mais oradores inscritos em explicações pessoais, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra sessão ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.